financeira e tem como tema Orçamento Pessoal para Jovens. É um trabalho desenvolvido pela turma do segundo semestre de administração. A gente foi até as ruas para descobrir o que os jovens entendem de orçamento pessoal. Então acompanhe. Eu me chamo Isabela, faço parte do curso de administração na UFRA. Nós estamos aqui para entrevistar alguns jovens para saber como a maneira eles estão administrando seu dinheiro, como eles estão gerenciando esse dinheiro e se eles constroem um orçamento pessoal. Olá, sou Guilherme. Me chamo Gabriel Monteiro. Boa tarde, me chamo Paulo Henrique. Hanna. Olá, meu nome é Juliane Correia. O que você entende sobre orçamento pessoal? É uma consulta sobre a nossa vida financeira? Bom, não sei. Não tenho muito entendimento sobre. Nada. Na verdade, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou ouvindo sobre isso, então eu não tenho um conhecimento sobre o assunto. Eu acho que tem a ver com relacionado ao meu dinheiro e meu financeiro. Quais são as suas principais fontes de renda? Trabalho. Trabalho como professora auxiliar. O trabalho. Emprego com carteira assinada. No momento, trabalho com construção civil e algumas empresas terceirizadas. Trabalho. Trabalho de carteira assinada, então é o meu principal. Como você decide em que vai gastar o seu dinheiro? Geralmente eu pago primeiro as contas e gasto o resto. Na verdade, eu acho que eu não decido, é tudo muito aleatório, ou não. Acho que tirando as contas de casa mesmo. Bom, me organizo bem, como eu faço bastante compra, né, do mês e tal, tenho contas em lojas, então eu tenho que me organizar bem para no final do mês sobrar alguma coisa e é assim que eu faço. Bem, com algumas necessidades minhas e algumas prioridades. Com luxo? Qual é o seu conhecimento sobre educação financeira? Você acredita que ela seja importante? Muito, porque se a pessoa não souber se organizar, como eu falei, né? Então não adianta tanto. Eu tenho um orçamento e sair gastando na doida, entendeu? Então, eu acho muito importante. Qual é o seu conhecimento sobre educação financeira? Nenhuma. 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 Conhecimento não é nenhum, como eu já havia falado, eu não tenho um conhecimento sobre o assunto, mas eu acredito que sim, ele seja muito importante. Quais são os desafios que você enfrenta para gerenciar suas finanças? Gasto. Geralmente imprevisto que acontece durante o mês e alguns luxos e comida. Geralmente é tentar guardar o dinheiro para algum problema que eu vá ter, que eu vá precisar do dinheiro. Os desafios são as contas que eu faço. Sei lá, eu acho que os gastos comigo mesmo. Como você administra seu dinheiro atualmente? Eu guardo uma metade e a outra metade eu gasto. Roupa, comida e produtos de higiene. Não administro. Pessimamente. Como eu faço eu tenho eu priorizo as contas fixas, internet, a alimentação, a compra, né, do mês. Então essas coisas eu já deixo um dinheiro guardado para isso. Aí, claro que tem os gastos que vem aparecendo, né, então eu organizo o meu assim. Quais são suas maiores despesas mensais? Internet. Acho que a minha bicicleta. Comigo. Comida, gasto, com luxo, com as coisas que eu quero e com o filho. A compra do mês, claro, né, alimentação e as contas na loja que eu tenho. Geralmente é alguma coisa relacionada a estudo e comidas. Comida e alguns luxos. Como você lida com os imprevistos financeiros?
Não sei lidar. Mantenho assim a calma e tento administrar com o dinheiro que eu tenho no momento. Eu pego o dinheiro que geralmente eu guardo para gastar quando acontece algum imprevisto que eu vou precisar dele. Eu acho que tentar reorganizar no próximo mês para que não ocorra o imprevisto, né? Eu acho. Você já teve alguma experiência positiva ou negativa ao lidar com o dinheiro? Sim. Em gastos pensando no trabalho. Não. Negativa. Não pude ter o que eu queria. Acho que já. Só negativa, talvez. Como você equilibra seus gastos entre necessidades e desejos? Geralmente eu gasto primeiro com a necessidade e depois eu gasto com os meus desejos, como comer alguma coisa. Vamos dizer que é 50% sim e 50% não. Tentar ver, tentar organizar, tentar resolver as necessidades para depois ver o que realmente são, aquilo que realmente não preciso e tal, enfim. Apenas desejo. Sem equilíbrio. Sem equilíbrio. Obrigada. Obrigada, você foi muito... Olá, eu me chamo Camila, sou estudante do curso de Administração do segundo semestre na UFRA e o meu tópico será sobre o que é orçamento pessoal e abordar algumas de suas características. Bom, para iniciarmos, nós primeiro temos que entender o que seria um orçamento pessoal. Ao ser entrevistado alguns jovens sobre o que seria, muitos deles não conseguiram responder ou sequer tinham algum conhecimento sobre esse termo. Um orçamento pessoal é um planejamento financeiro que detalha a renda de uma pessoa ou um grupo familiar e como é gasto ao longo de um certo período, que geralmente é mensal. É uma ferramenta para gerenciar efetivamente as finanças e alcançar uma estabilidade financeira. Ele ajuda a controlar gastos, economizar para objetivos futuros e evitar dívidas desnecessárias. Além disso, o orçamento pessoal ele envolve principalmente acompanhar as receitas, que são os salários e rendas adicionais, e despesas, que seriam a moradia, alimentação, transporte e lazer. A seguir será apresentada algumas características que compõem um orçamento pessoal. O principal deles seria a receita, que seria todo o dinheiro que entra, no caso, salário, investimentos e atividades como freelancer. Temos também as despesas fixas, que são gastos para a necessidade, são regulares e se mantêm constantes, que seriam os gastos mensais mais necessários para se manter, como água, luz, aluguel, gás, alimentação e etc. Temos também as despesas variáveis, que são gastos variáveis aos desejos que não são necessários. Seriam os gastos que seriam do desejo pessoal de um indivíduo, digamos, a compra de uma roupa, de um sapato, lazer, entretenimento e mantimentos. As dívidas. Dívidas são pagamentos de empréstimos, que são cartões de crédito e dívidas pendentes. Temos também as metas, que são metas financeiras específicas para alcançar um determinado objetivo com um gasto maior, que seria esse viagens internacionais ou compra de um carro, por exemplo. E tem também o controle das dívidas, que seria monitorar as dívidas existentes para assim não sofrer acumulações de novas dívidas. Ao que podemos perceber em alguns sites ou até mesmo notícias internacionais, muitos dos jovens não conseguem controlar o seu orçamento pessoal e muitas das vezes acabam entrando em dívidas desnecessárias, e isso acaba se tornando uma grande problemática. Olá pessoal, me chamo Isabelle e voltei aqui para falar com vocês sobre o que é educação financeira e a sua importância e como ela ajuda na decisão de como gastar o seu dinheiro. A matemática financeira é um importante instrumento para gerar sua economia, tanto no seu dia a dia quanto nas empresas corporativas.
Isso porque a matemática financeira, ela trata do campo de estudo voltado às finanças, que é uma área essencial para manter as contas equilibradas. E a matemática financeira, ela consiste na utilização de cálculos que tem como objetivo organizar as ações relacionadas ao bom uso do dinheiro. E isso ajuda tanto nas finanças pessoais quanto na contabilidade de organizações. Com a matemática financeira, é possível responder a perguntas como: quanto é preciso economizar mensalmente para comprar um produto? Por isso que é tão importante estudar acerca da matemática financeira e por isso é importante investir justamente na educação financeira, porque a educação financeira é definida como um processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos financeiros, ao que é finanças, de maneira que com a educação financeira a gente consegue ter informação, formação e orientação de como desenvolver as competências necessárias para que a gente entenda melhor sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas finanças. No geral, a educação financeira ela pode ajudar muito as pessoas nas escolhas mais acertadas e responsáveis sobre o planejamento nas finanças pessoais, né? Por isso que é tão importante investir na educação financeira, por isso que a gente tem encontrado agora bastante incentivo tanto das escolas, né, quanto das universidades em se ter e oferecer para os alunos educação financeira, né? Porque a educação financeira ela pode ajudar as pessoas justamente no planejamento melhor sobre o seu dinheiro, um planejamento mais consciente, né? E a educação financeira ela vem apresentar 4 pilares para a gente, né? Que também podem ser conhecidos como os 4 RS, né? Que é reconhecer, registrar, revisar e realizar. Sendo que reconhecer, que é o primeiro passo, ele é muito importante para obter uma vida financeira saudável, justamente porque ele vai fazer uma revisão, né, identificando os diferentes tipos de problemas. E aí depois vem em registrar, realizar e realizar. Uma outra forma também que a gente tem que vem ajudar nesse planejamento das nossas finanças é o que a gente chama da regra de 50, 30 e 20. Esse método, né, funciona como uma forma de organizar o seu orçamento, onde você consegue dividir em 3 partes, né? Em 50% vai para os gastos fixos, 30% para variáveis e 20% destinado para a reserva financeira, estimulando o consumo consciente, né? Então, você vai pegar 50% do que são os seus gastos fixos, por exemplo, com o supermercado, 30% vai para as variáveis e 20% você faz uma reserva do seu dinheiro. Olá pessoal, eu sou a Simone, aqui do curso de Administração da UFRA, e hoje vou apresentar para vocês alguns métodos de gerenciamento e aplicativos que podem auxiliar você na criação do seu orçamento pessoal. O primeiro exemplo de programa que você pode utilizar para criar o seu orçamento pessoal é o Excel e o Google Planilhas. Esses 2 programas permitem que você crie uma planilha onde você pode colocar os seus gastos e os seus ganhos, tendo um total controle do quanto você movimenta esse dinheiro. Você pode dividir por categorias, como alimentação, moradia, transporte, poupança, crédito que você está gastando no seu cartão. Então, por meio deles, você pode ter uma visão geral dos seus gastos, além de fornecer também fórmulas que você pode utilizar ao seu favor para calcular o quanto você gastou durante o mês, o quanto você ganhou e o quanto você excedeu
o valor que você recebe, por exemplo, de salário. Então, por meio deles, você pode ter uma visão geral sobre os seus ganhos e gastos. Além disso, esses programas eles têm modelos disponíveis prontos para você apenas editar os dados, ou você pode também optar por criar o seu próprio arquivo de Excel com o seu orçamento usando a sua criatividade. Além dos 2 programas apresentados anteriormente, nós também temos 2 exemplos de aplicativos que podem auxiliar você no seu orçamento pessoal. E são eles, o Mobilis e o Organize. O Mobilis, ele tem como característica divisão de gastos por categorias, onde você pode escolher e dividir os seus gastos por categorias relacionadas à sua vida, como por exemplo, despesas de mercado, saúde e também lazer. Você pode cadastrar o seu cartão de crédito também no aplicativo para você ter uma noção do quanto você está usando de crédito ou gastando suas finanças. Você pode definir metas de gasto, como por exemplo, definir um determinado valor que você vai gastar com aquela categoria que você escolheu. E ele também possui a versão gratuita e paga. Está disponível tanto no App Store como no Google Play e na versão web. O próximo aplicativo é o Organize. Ele pode ser usado também para o seu orçamento pessoal. Por meio dele, você pode cadastrar várias contas, então você tem aí a possibilidade de cadastrar mais de uma conta. Ele apresenta demonstrativos de todos os lançamentos do seu mês, então você pode verificar por meio dele os lançamentos tanto de entrada quanto de saída, do seu dinheiro. Você pode organizar Diante disso, temos conclusão que, através da nossa entrevista com os jovens, percebemos que, embora a maioria deles não tivessem um conhecimento total do conceito de orçamento pessoal, eles possuem uma experiência sobre a gestão do seu dinheiro, dando prioridade às necessidades e desejos. Isso nos revela a importância de oferecer uma educação financeira desde cedo para que possamos desenvolver uma consciência permanente de planejamento financeiro, pois conhecer sobre orçamento pessoal não apenas nos prepara para sermos indivíduos que são aptos para gerenciar as finanças, como também promove nossa responsabilidade para um bem-estar financeiro na vida.